Obrigada. Meu nome é Zoe Lili. É um prazer estar aqui. Eu sou a irmã do Japa que veio uns 2 dias atrás. Quem lembra dele? Ok. Ele disse que vocês são incríveis. Então, eu estava muito animada de estar aqui. Dá uma salva de palmas para essa minha banda linda. Eles são incríveis. E o homem da nuvem aqui é o Israel, meu marido. A gente fala que ele mantém uma nuvem assim. É brincadeira, ok. Feche os seus olhos agora. Começa só a respirar e inspirar a presença de Deus que já está aqui. Deus, nós nos abrimos a Ti, porque o Senhor é bom. Não existe nada que nos separará do Teu amor. Não existe nada, Senhor, que pode ser impossível para Ti. E nós Te honramos nesta manhã. Mais uma vez, obrigada por tantos corações sedentos aqui dentro, por tantas pessoas que têm buscado e pagado o preço nessa casa, que têm semeado no lugar secreto onde ninguém vê, por cada voluntário que trabalha e que às vezes ninguém vê. Eu peço uma bênção dobrada sobre eles. Eu peço uma bênção dobrada sobre cada líder nesta casa. E nós Te honramos, Senhor. E nós Te damos toda a glória, como nós cantamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou falar rapidinho. Eu não sou muito de falar. Eu cresci na igreja a vida inteira. Eu era filha de pastora, irmã de pastor hoje, sobrinha de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, primo de pastor, e até o cachorro era pastor alemão. Tudo era pastor da minha vida. E a última coisa do mundo que eu queria fazer era ter qualquer coisa a ver com o ministério. Eu achava que era uma coisa que era muito diferente de mim. Sempre fui, não a ovelha negra, eu diria que eu era a ovelha colorida. Quem se sente assim? Todo mundo fala assim, você é ovelha negra. Não, você não é ovelha negra, você é uma ovelha colorida. Nós somos diferentes, mas Deus, por algum momento, Ele quis minha atenção para algo que fosse do coração dEle. Sempre fui fascinada pelo sobrenatural, desde criança. Quando a gente era pequena, minha igreja era uma igreja pequena, sempre foi, ainda é hoje. E o mover de Deus, ele era sempre muito palpável e tangível. E eu tinha uma fascinação por Deus, desde criança. Quando entrei na minha adolescência, eu meio que esqueci tudo isso. E eu pus como se fosse uma tampa de tudo aquilo que Deus tinha feito comigo desde criança. Todos os encontros sobrenaturais, visitações angelicais, eu meio que coloquei numa tampa. E comecei a viver um cristianismo mais superficial. Até que um dia Jesus me pegou de jeito. Foi assim, eu estava... Quem já teve uma fase de adolescente difícil aqui? Ou você é um adolescente aqui? E às vezes adolescente, eu amo adolescente, eles são os meus preferidos de todas as gerações, porque eles são totalmente prontos e moldáveis por Deus. Então, se você é adolescente, não se coloque para baixo, porque Jesus vai te pegar hoje, ok? Eu fui numa festa e voltei tarde. Naquela época não tinha celular. Sim, eu sou velha. Naquela época não tinha celular e eu não avisei minha mãe que eu ia voltar tarde e ela ficou muito preocupada. E eu cheguei em casa, eu não tinha feito nada de errado na festa, não era nada demais, era uma festa de adolescente, assim, que eu diria certinhos. Só que aquele foi um gancho para ela me dar uma bela bronca. Eu entrei em casa, ela estava me esperando lá no sofá, era 3 da manhã, e ela falou assim, vem aqui, você não vai dormir hoje. Eu falei, como assim? São 3 da manhã, já estou cansada, quero dormir. Ela falou assim, você vai orar a noite toda, porque eu não aguento mais a sua apatia espiritual. Ela falou assim, estou nem aí se você chegou atrasada, se você não chegou. Eu quero uma coisa para a sua vida, que você ame a Deus e você não ama Ele com todo o seu coração. E naquela hora eu fiquei meio brava, né? Eu não sei, a gente fica um pouco assustada, porque eu queria dormir, certo? Então eu fui para o meu quarto e eu desliguei a luz e eu falei assim, eu vou
dormir em posição de oração. Porque daí se ela abre a porta, ela acha que eu estou orando. Então eu pus uma almofada no chão, fiquei ajoelhada, e eu falei, vou dormir assim. Só que mal eu sabia que Deus, Ele realmente escuta nossas orações, né? E eu falei, vou fazer uma oração antes de dormir. Eu falei assim, Senhor Deus, minha mãe te ama muito, Teófilo também, todos te amam muito, e pelo jeito eu não estou te amando. Se de alguma forma você pudesse fazer com que eu te amasse, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém? E pimba, dormi. No dia seguinte, minha mãe perguntou, orou a noite toda? Eu olhei para ela e falei assim, Eu não estava mentindo, né, gente? Eu só fiz, E assim continuei meu dia. Nada aconteceu. Passaram-se 2 semanas e nada acontecia na minha vida. Até que chegou um dia que eu entrei na sala de TV, depois da escola, e tinha uma fita escrito Pensacola Revival. E aí, para quem não sabe, nos anos 90, houve um avivamento muito grande na Flórida. E eu coloquei aquele vídeo que tinha acabado de chegar na minha casa. E quando eu coloquei aquele vídeo, eu vi um monte de jovens cantando Aleluia ao Cordeiro. E eles choravam, e eles cantavam. E eu fiquei com muito medo. E eu desliguei o vídeo. Naquela época não existia DVD, tá? Era VHS. E eu desliguei aquele vídeo e eu morri de medo. E de repente, quando eu desliguei, a glória de Deus atingiu aquele quarto. E eu caí no chão. E eu comecei a chorar que nem uma louca. E por 3 horas eu chorei. E sabe que a única coisa que passava na minha mente era por que eu demorei tanto para estar aqui com você, Deus. Nisso, a moça que trabalha em casa ligou para minha mãe desesperada, falou assim, Dona Sara, a Zoe está tendo um treco lá dentro da sala, eu não sei o que eu faço. E minha mãe, uma mulher sábia, ela falou assim, deixa, Deus está tratando da minha filha. Ela chegou em casa e ela disse que foi inesquecível aquele dia, que eu saí daquela sala de TV e eu era uma pessoa completamente diferente. E depois daquele instante eu comecei a me preparar para ter mais encontros sobrenaturais com Jesus. Então todos os dias eu sentava na minha cama, eu tinha 16 anos, eu sentava na minha cama e eu pedia, vem Espírito Santo, vem. Às vezes ele demorava 50 minutos, uma vez eu fiquei sentada 2h30 esperando. E ele sempre vinha. E daí começou a encurtar o tempo, começou a ficar 40, depois ficou 30, depois ficou 20. E daí sempre que acabava, eu voltava da escola, saia correndo no meu quarto, fechava a porta e falava, vem Espírito Santo, vem. E um dia, foi incrível, que eu voltei da escola, eu peguei minha mochila, saí correndo, subi em casa. Quando eu fui abrir a porta do meu quarto, eu caí, ele já estava ali me esperando. E foram momentos e momentos assim com Jesus, que transformou a minha vida por completo. E eu comecei a entender que nada nesse mundo ia me segurar no caminho de Deus, a não ser encontros pessoais com Jesus Cristo. E na sua vida, também isso. Depois eu fiquei muito doente, tive sérios problemas de depressão. Mesmo tendo todos esses encontros, eu tive muitos problemas de saúde. E Jesus, Ele me resgatou de todos eles. E o que me curava era fazer músicas para os outros cantarem. E por isso que eu compunha músicas. Eu nunca, em 1000 anos, pensei cantar na frente das pessoas. Eu sou a pessoa mais bicho do mato do mundo. Então, para eu estar aqui na frente de vocês, acho que é o maior milagre que vocês vão ver hoje aqui nesse palco. Só que, hoje eu queria, nesta manhã, incentivar cada um de nós a buscarmos a intimidade com Jesus Cristo. Tudo aqui vai acabar. Esse prédio um dia vai ficar velho, desculpa, mas é verdade. O seu carro vai ficar velho, a sua casa, tudo vai acabar. E a única coisa que vai restar na sua vida é seu relacionamento com Jesus Cristo. E a gente foca tanto tempo em nosso chamado, no nosso ministério, naquilo que a gente quer, naquilo, nos nossos sonhos. E hoje eu queria que a gente voltasse um pouquinho para a nossa raiz e pensasse um pouquinho sobre como é que está o nosso relacionamento com Jesus. Será que todas as manhãs você acorda e você tem lágrimas nos seus olhos, apaixonadas por Senhor? Será que toda vez que você lê a palavra no seu dia a dia, aquela palavra que o Senhor te dá, ela é a única coisa que te satisfaz?
Se vocês forem abrir em Mateus 25, você não precisa abrir, mas eu vou falar aqui. Mateus 25 fala sobre as 10 virgens. As 10 virgens. Quem já ouviu essa história? Ok. Haviam 5 virgens sábias e 5 virgens nécias. As sábias levaram óleo consigo e as tolas esqueceram de levar o óleo. Quando o noivo se aproximava, as 5 tolas que não tinham óleo pediram para as 5 sábias: por favor, nos dê um pouco de óleo. As 5 sábias falaram para elas: não dá para te dar óleo. Por quê? Senão a gente não vai ter também. Nisso o noivo começou a se aproximar e elas saíram correndo para comprar mais óleo. As 5 sábias entraram com o noivo. Depois, no versículo 12, elas chegam para o noivo e elas falam: deixa a gente entrar. E elas batem na porta. E sabe o que o noivo diz para elas? Ele não diz para elas: vocês não podem entrar porque vocês não têm óleo. O que ele diz? Eu não as conheço. E eu sempre perguntei para Deus o que era esse óleo. E eu achava que era a unção do Espírito Santo. E com o tempo eu comecei a estudar isso. E eu vi que o óleo não tinha nada a ver com isso. O óleo era intimidade com Deus. É o fato de Deus te conhecer assim como você conhece a Ele. A palavra conhecer no Velho Testamento, quando ela aparece, ela sempre significa intimidade. Deus, Ele deseja ser conhecido por nós e deseja te conhecer. Agora. Hoje. Daí se a gente for voltar para 2 Reis 4, de 1 a 7. É a história de Eliseu com aquela viúva. Aquela viúva, ela está totalmente sem recursos financeiros. Tem uma grande fome na terra dela. E Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem? E ela fala: eu tenho só uma botija de azeite. E daí ele pede para aquela mulher fechar a porta, pegar todas as vasilhas emprestadas de todo mundo e derramar aquele azeite. Aquele azeite se multiplica, ela consegue pagar as contas, as dívidas e ainda sobra para ela viver. Quem já ouviu essa história também? Okay. Deus, Ele começa com aquilo que a gente já tem. Olha para a sua mão agora. Quero que você visualize tudo que você tem em Jesus na sua mão. Ok. Agora pode olhar para mim. A gente, muitas vezes, deseja intimidade com Deus. Muitas pessoas me perguntam: como é que eu tenho intimidade com Deus? E sempre a minha resposta é o quê? É começar com aquilo que você já tem. O óleo que você já tem. O encontro que você já teve. A experiência que você já teve. Esse é o seu primeiro passo. Mas não, a gente fica esperando um negócio gigante acontecer. Que seja, sei lá, uns anjos entrando com umas trombetas no nosso quarto para falar: oh, filha amada. Não, mas Deus, Ele quer que a gente faça com aquilo que a gente já tem. Aquela mulher do alabastro, quando ela quebra aquele vaso de alabastro com aquele óleo, aquele perfume, ela dá o que ela já tinha, ela deu o melhor para Deus. E o que aconteceu naquela sala quando ela quebrou aquele perfume? Aquela fragrância encheu aquele lugar. A sua adoração, o seu primeiro encontro com Jesus, a sua primeira experiência com Ele, tudo que você tem hoje, agora, é suficiente para você dar para Ele e Ele derramar sobre a sua vida. Não fique esperando vir as coisas que você sonha em acontecer. Comece hoje com um pouco que você tem. Eu lidero algumas bandas, essa banda que eu viajo, mas eu tenho outras bandas na minha igreja local. E as pessoas que começam, às vezes, no louvor, elas têm uma mania de achar que elas não têm unção, de que elas não vão saber fluir no Espírito. E eu falo, talvez a sua unção seja assim, microscópica, sabe, pequenininha. Mas se você derrama no altar, se você derrama diante de Deus, aquilo que você derrama, Deus multiplica. Aquela mulher que derramou o azeite, ela derramou em todas as vasilhas que ela tinha, e quando foi a última vasilha, o óleo cessou. Se ela tivesse mais vasilhas, o óleo continuaria.
Na nossa vida, quantas vasilhas nós temos entregado a Deus? Vasilhas vazias. Mas não, às vezes a gente está esperando algo grande acontecer. O grande que já aconteceu, pessoal. O grande é Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. E é tempo da gente parar de olhar a grama do vizinho, sabe? A grama do vizinho só é mais verde quando a gente para de regar a nossa, não é verdade? A gente se compara muito e fala, aquele fulano tem mais unção do que eu, aquele ciclano tem mais intimidade do que eu. E hoje eu queria que a gente falasse chega para isso. Fala chega. Chega. Chega de se comparar, chega de achar que sua intimidade não é suficiente. E vamos lá derramar diante do Senhor. Tem horas que às vezes a gente vem diante de um culto ou numa reunião e a gente não está afim de cantar, a gente não está afim de orar, mas naquele momento, aquele fiozinho de vontade que talvez nem existe, a gente coloca diante de Deus e Deus ele vem e nos surpreende. O Senhor ama a nossa fidelidade em amá-lo, independente das circunstâncias, independente das situações. O Senhor nos deseja de uma maneira que nenhuma outra pessoa vai nos desejar. O Senhor está com expectativa te esperando nesta manhã. Amém? Alguns de vocês não estão acreditando. Mas se você se doar para o Senhor, Ele virá até você. Então aqui, em 2 Reis, no versículo 4, Eliseu pede para aquela mulher fechar a porta e derramar aquele azeite. É no lugar secreto que Deus libera o nosso sobrenatural. Se você quer um dia ter unção para as nações, como você foi profetizado, como foi falado para você, se você um dia quer, mudar o mundo, não começa aqui em cima. Começa no lugar onde ninguém te vê. Não adianta você ter posição e não ter unção. Não adianta você ter uma posição de liderança e não ter autoridade espiritual para acompanhar aquilo. Então, não conquiste um espaço, conquiste a presença de Jesus. Não conquiste um lugar para você crescer. Conquiste um lugar secreto no Senhor. E o Senhor abrirá as portas na sua vida. Hoje eu vejo muitos bons performers, sabe? Eu vejo gente assim que é muito bom publicamente. Eu não sou uma dessas. Mas assim, tem gente que assim... é incrível. Só que daí você vê, não resta nada. Quando você abrir a boca, tem que restar tudo. Sabe? Vazar óleo por aí. Vazar a intimidade. Vazar da presença de Deus. Se eu fosse feita de chocolate branco, ok? E você me desse o abraço, o que você cheiraria? Chocolate branco, você quer dar uma mordida, né? Ok? A mesma coisa é, se você está cheio da presença de Deus, aonde você for, aquilo exala. Aquela mulher que nem era uma mulher digna aos olhos dos homens, quando ela derrama aquele vaso de alabastro, ela quebra aos pés de Jesus, o que enche aquela sala? É a fragrância da adoração. Hoje, eu queria hoje fazer um exercício, eu tenho poucos minutos, eu vou pedir para a banda voltar. Eu queria hoje que a gente derramasse tudo que a gente tem hoje. Que tal? Que tal a gente encher esse lugar da fragrância de Jesus? Se você entrou aqui e você fala assim, eu tenho muito pouco, eu não tenho o suficiente, é esse pouquinho que a gente vai derramar diante de Deus. Talvez você fale assim, mas eu estou todo quebrado por dentro. É assim que começa a ser curado. O Senhor me restaurou completamente. Não com pregações maravilhosas. Não com pessoas impondo as mãos na minha vida. Mas quando eu derramava o meu coração quebrado, Ele vinha, Ele remendava aquele coração e devolvia para mim. E de eu fazer isso todo dia. E toda hora. Até que chegou uma hora que meu coração começou a ficar um pouquinho mais saudável. Assim é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. E essa mensagem é super simples hoje. Eu não achei que eu
ia falar hoje, eu achei que a gente ia fazer só adoração, mas eu queria só compartilhar isso, que a gente viesse agora a derramar o pouquinho que você tem, ou o muito que você tem, e a gente desce aos pés da cruz. Quem topa? Ok. E você verá o quanto que Deus derrama sobre você. Eu sempre falo, coração rasgado é igual céu rasgado. Coração rasgado é igual céu rasgado. Então, se eu queria que você tirasse sua bolsa, seu caderno, colocasse embaixo da sua cadeira. Você ficasse com o colo livre, com as mãos livres. Sim, Senhor. Eu queria que você estendesse sua mão na sua frente, como se segurando algo para dar para o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, que você fique livre agora. A gente vai entregar o nosso pouco para o Senhor. E Ele vai derramar muito sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, Deus. E enquanto você dá isso para o Senhor, a fragrância da sua adoração vai começar a encher esse lugar.